Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos uma questão do ímã que parece complicada, mas na verdade é bem simples. A figura acima mostra um circuito formado por 4 resistores e 2 baterias. Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do resistor de 1 ohm é zero, o valor da tensão U em volts é. Para resolver essa questão, você tem que saber apenas de uma informação. Essa questão de que a diferença de potencial entre os terminais do resistor de 1 ohm é zero. O que isso implica dizer? Vamos chamar esse pontinho aqui, essa diferença de potencial, de 0 volts. Eu sei que a diferença de potencial no resistor de 1 ohm não existe, ou seja, se esse ponto aqui é A, aqui também vai ser A. Portanto, aqui também é 0 volts. E o que eu preciso que vocês lembrem é quais são as condições que provocam a ocorrência de corrente elétrica. Primeiro, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, mas para ela ocorrer, é preciso que haja uma diferença de potencial. É esse princípio que garante, por exemplo, que aquele passarinho que está lá no fio, ele não sofre um choque, porque a diferença de potencial é muito pequena onde ele está. Agora, digamos, se você colocar, por exemplo, uma mão em um fio e colocar a outra mão no fio de baixo, você com certeza vai levar um choque, porque você está criando uma diferença de potencial. E nesse caso do resistor de 1 ohm, eu não tenho a diferença de potencial, portanto, não vai passar corrente por ele. Então é como se ele nem estivesse aqui, porque não vai passar corrente por ele. Qual o próximo passo para resolver essa questão? Continuar trabalhando com a diferença de potencial. Nessa bateria aqui, eu sei que o polo positivo é o que tem a maior DDP, e aqui o polo negativo tem a menor DDP. A diferença de potencial entre esses dois polos é de 10 volts. Então, eu posso falar aqui, se esse polo positivo, se esse polo positivo está diretamente conectado a esse polo de 0 volts, então ele é 0 volts. Mas como o polo positivo tem maior potencial e a diferença de potencial é de 10 volts, então o polo negativo ele tem um potencial de menos 10 volts. Porque a diferença de potencial vai ficar 0 menos 10 volts, ou seja, eu tenho uma diferença de potencial de 10 volts. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Esse menos 10 volts, não tem nada conectado, aqui também vai ser menos 10. E agora, como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu sei que por esse resistor de 2 ohm vai passar uma corrente, que eu vou chamar de I1. E eu sei também que aqui eu posso calcular a diferença de potencial. Porque, a questão já disse que tem 2 baterias. Olha essa segunda bateria. O polo positivo está conectado, diretamente a 0 volts. Então, aqui, 0 volts. Mas eu tenho uma diferença de potencial igual a U. Então, aqui, esse polo negativo vai ter que ser menos U. Por quê? 0 menos U vai dar uma diferença de potencial igual a U. Ok? Então, aqui também vai ser menos U, porque percebe, ele está diretamente conectado ao polo negativo. Tudo bem? Primeiro passo. Vamos calcular uma relação para I1. Eu sei pela primeira lei de Ohm que U é igual a R vezes I. U é a diferença de potencial, R é a resistência e I é a corrente. Então, eu sei que essa diferença de potencial, que no caso, aqui é 0 e aqui é menos U. Qual vai ser a diferença de potencial? Vai ser 0 menos U. Menos com menos mais, uma diferença de potencial igual a U. Então, eu vou colocar aqui que U é igual a resistência, que no caso mede 2, vezes a corrente que eu chamei de I1. Portanto, I1 é igual a U
sobre 2. Eu sei que por aqui também vai passar uma outra corrente, que eu vou chamar de I2. Percebam, como não tem diferença de potencial nesse daqui, a corrente não vai passar aqui. Então, ela vai passar direto, ó, pelo resistor de 3 ohms. Então, aqui por esse resistor, também vai passar a corrente I2. Agora, vamos calcular uma relação para I2. Calcular I2 usando a primeira lei de Ohm. Qual a diferença de potencial aqui? De um lado eu tenho 0 volts, do outro menos 10 volts. Então, fica 0 menos 10 volts. Tem uma diferença de potencial igual a 10 volts. Vamos colocar. 10 é igual a resistência, que no caso vale 3, vezes I2. Portanto, I2 é igual a 10 terços. E eu sei também que por esse resistor R4 vai passar uma outra corrente, que eu vou chamar de I3. Aplicando novamente a primeira lei de Ohm. Calcular I3. Qual a diferença de potencial que passa por esse resistor de 4 ohms? Ó, menos U menos 10. Menos U, menos com menos mais, menos U mais 10 ou 10 menos U. Tudo bem? Então, 10 menos U é igual a resistência que vale 4 vezes o I3. A gente tem que isolar o I3. Então, I3 é igual a 10 menos U sobre 4. Por que a gente isolou todas as correntes? Agora sim, vamos para o último passo para resolver a questão. Vocês lembram que tem as leis de Kirchhoff para trabalhar com circuitos? E a primeira lei, ela é a lei dos nós. No caso, essa corrente I1, ela é a soma dessas duas correntes aqui, ó, I3 mais I2. Essa corrente que está entrando é igual a essas duas correntes, a soma dessas duas correntes aqui, que estão saindo. Tudo bem? Então, descobrir pela lei de Kirchhoff. Vamos aqui. Eu sei que I1 é igual a I2 mais I3. I1 vale U sobre 2. I2 vale 10 terços. Mais I3, que vale 10 menos 1 sobre 4. O que a questão pede? O valor da tensão. Coloquei todas as correntes em função dessa tensão. Agora está tudo pronto para descobrirmos. Vai ficar U sobre 2 é igual a 10 terços mais 10 quartos menos U sobre 4. Percebam, esse 10 menos U sobre 4, ele pode ser separado em 10 quartos menos U sobre 4. Tudo bem? Vamos aqui. U sobre 2 mais U sobre 4 é igual a 10 terços mais 10 quartos. Sobre 2 mais U sobre 4. Posso multiplicar aqui em cima e embaixo por 2. Na fração, o que eu fizer no numerador, eu tenho que fazer no denominador, que vai permanecer a mesma coisa. Então, vai ficar 2U sobre 4 mais U sobre 4. Eu fiz isso para eles ficarem com o mesmo denominador, que aí é só somar. É igual a MMC de 3 e 4 é 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 10, 40. 2 dividido por 4, 3. 3 vezes 10, 30. 2U mais U, 3U sobre 4
é igual a 70 sobre 12. Posso simplificar aqui. 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. Então, vai ficar 3U é igual a 70 sobre 3. Esse 3 que está multiplicando, eu posso descer para lá dividindo. Portanto, U é igual a 70 sobre 9 volts, que está presente na alternativa C. Então, é uma questão que poderia muito bem cair no Enem, por exemplo. É uma questão muito bonita, mas que não é tão complicada assim. Percebam que vocês teriam que saber para resolver essa questão. Basicamente, trabalhar com essa diferença de potencial, perceber que nesse resistor, como não tinha diferença de potencial, não ia passar corrente. Depois, a gente só foi trabalhando com a primeira lei de Ohm, e para conseguir resolver a questão, a gente usou a lei de Kirchhoff, a lei dos nós, que diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Por quê? Por que existe essa lei? Porque ela garante a conservação da carga elétrica. Porque lembram que corrente é o movimento ordenado de cargas? Nenhuma carga ela se perde ou fica acumulada. Por isso que tem essa lei. E como a gente conseguiu colocar as correntes em função da lei de P? Fazendo a lei dos nós, conseguimos encontrar o que a questão estava pedindo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço por favor que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E muito obrigada por terem assistido até aqui.